Saber adicionar o gráfico certo é fundamental na transmissão da informação. É importante saber onde acessar o menu de gráficos e selecionar os dados que serão exibidos visualmente. Nessa aula, vamos explorar o menu de gráficos e, como forma de fixar o conteúdo, vamos incluir 4 modelos de gráficos com base nos dados apresentados. O exercício será um passo a passo. Ao final da aula, você será capaz de incluir seus próprios gráficos fazendo a seleção correta dos dados base. Primeiramente, temos aqui uma tabela simples com a quantidade vendida por 5 representantes de um determinado produto para 4 setores de mercado de uma empresa fictícia. Vemos aqui 4 gráficos com formas diferentes de visualizar esses números. Gráfico de barras com as vendas de cada setor, dos representantes 1 a 5. Gráfico de linhas com a mesma informação acima. Gráfico de barras com a mesma informação, porém os eixos vertical e horizontal invertidos. Gráfico de pizza com as vendas de cada setor do representante 5. Para inserir um gráfico no Excel, você pode clicar na aba Inserir na seção Gráficos. Para fixar este conhecimento, inserimos nessa planilha uma aba chamada Exercícios, onde iremos fazer um passo a passo inserindo todos os gráficos. O primeiro gráfico que vamos adicionar é o gráfico de barras separadas por representante. Para isso, vamos, primeiro passo, selecionar todo o intervalo de dados da tabela, inclusive os títulos de setor e os representantes 1 a 5. Segundo passo, na aba Inserir, vamos no gráfico de barras, selecione a opção 2D, coluna agrupada. De forma similar, vamos adicionar o gráfico de linhas. Primeiro passo, selecione o intervalo de dados. Segundo passo, na aba Inserir, vamos no gráfico de linhas, selecione linha. O próximo gráfico, gráfico de barras separados por setor, tem uma particularidade. Vamos ver. Primeiro passo, selecione o intervalo de dados. Segundo passo, na aba Inserir do Excel, vamos em Gráfico de barras, selecione 2D coluna agrupada. Note que esse gráfico é idêntico ao primeiro gráfico que fizemos. O que precisamos nesse gráfico é separar as colunas de dados por setor, ao invés de representante. Para isso, temos que inverter a exibição, onde no eixo horizontal serão os setores e o eixo vertical será a quantidade vendida por representante. Terceiro passo, clique no gráfico com o botão direito, selecionar dados e nessa janela, clique em alternar entre linha e coluna. Clique em OK. Muito bem. Para o último gráfico de pizza das vendas do representante 5, selecionaremos apenas os dados relativos a ele. Primeiro passo, selecione o intervalo relativo às categorias, inclusive o título. Segundo passo, segurando a tecla Ctrl, selecione o intervalo do representante 5, inclusive o título. Terceiro passo, em Inserir, Gráfico, selecione o gráfico de pizza 2D. E aí está. Note que nessa aula não nos atentamos para a formatação dos gráficos, como dimensionamento, títulos, rótulos, legendas, etc. Isso será visto em detalhes nas seções a seguir. Os dados da sua planilha, textos, números, etc., são a base de dados do gráfico. É fundamental não só escolher o tipo de gráfico certo, mas também selecionar corretamente os dados de entrada do gráfico. Assim, ele cumprirá a sua função informativa. Na próxima aula, veremos os tipos de gráficos existentes e qual é o melhor momento para utilizar cada um deles. Para quem vai fazer uma apresentação de resultados, utilizar o gráfico errado pode não apenas levar à confusão, mas pode levar a decisões erradas, prejudicando a sua organização. A primeira coisa a observar é o tipo de dados que você deseja usar em seu gráfico e o que gostaria de mostrar, pois isso determinará qual gráfico é o melhor a ser usado. Vamos ver nesta aula os tipos mais comuns de gráficos utilizados e comentaremos sua utilização com algumas recomendações para que ao fim deste capítulo você seja capaz de analisar os dados de sua organização e determinar qual o melhor gráfico a ser utilizado. Gráfico de colunas. Também é conhecido como gráfico de barras. Eles são mais eficazes na comparação de uma ou mais séries de dados. No nosso exemplo, usamos isso para comparar o faturamento de 3 clientes diferentes.
O eixo vertical, eixo Y, sempre exibe valores numéricos, enquanto o eixo horizontal, o eixo X, exibe os segmentos de tempo ou outra categoria. Para o gráfico de barras, teremos a situação inversa. Gráfico de barras. Os gráficos de barras são essencialmente gráficos de colunas horizontais. Se você tiver nomes longos de categorias, é melhor usar gráficos de barras, pois eles fornecem mais espaço para textos longos. Você também deve usar gráficos de barras em vez de gráficos de colunas quando o número de categorias for maior do que 7, mas não pode ser maior do que 15. O gráfico de linhas é a melhor maneira de mostrar tendências ao longo do tempo. Nele, o eixo vertical sempre exibe valores numéricos e o eixo horizontal exibe uma linha de tempo. Pode ser hora, dia, mês, trimestre, ano, etc. No nosso exemplo da cotação do dólar e euro, é muito fácil identificar que o pico mais alto foi no mês de setembro. No segundo exemplo, vemos a quantidade de quilômetros percorridos por 3 motoristas a cada semana. Um gráfico de área é essencialmente um gráfico de linhas, bom para tendências e algumas comparações. Os gráficos de área preencherão a área embaixo da linha. Portanto, o melhor uso para esse tipo de gráfico é apresentar as alterações de valor acumuladas ao longo do tempo, como estoque de itens, número de funcionários ou uma conta poupança. Temos também os gráficos de área empilhada, que são melhor usados para mostrar alterações na composição ao longo do tempo. Os gráficos de área empilhada podem ser coloridos e divertidos, mas você deve usá-los com cautela, pois eles podem se tornar uma bagunça rapidamente. Não os use se precisar de uma comparação exata e utilize somente de 3 a 5 categorias. Não use gráficos de área para apresentar valores flutuantes, como o mercado de ações ou alterações de preço. Os gráficos de pizza só podem exibir uma série de dados. Eles são perfeitos para exibir os valores como uma porcentagem de um número inteiro. Por exemplo, nesse gráfico você pode ver o número total de vendas de cada veículo. É muito fácil ver de relance que o Onix foi o mais popular, seguido pelo K. No segundo exemplo, gráfico de rosca, podemos usá-lo para exibir quantas vendas foram feitas para cada cliente. Quando possível, evite gráficos de pizza ou rosca. A mente humana pensa linearmente e quando se trata de ângulos e áreas, a maioria de nós não pode julgá-los muito bem. Por favor, prossiga agora na próxima aula para verificar os demais tipos de gráficos que preparamos. Dando continuação à nossa aula sobre tipos de gráficos, veja a seguir mais opções para transformar seus dados em informação valiosa para sua organização. Os gráficos de dispersão são usados principalmente para análise de correlação e distribuição, bom para mostrar a relação entre duas variáveis diferentes, onde uma se correlaciona com a outra. Os gráficos de dispersão também podem mostrar a distribuição de dados ou as tendências de agrupamento e ajudam a identificar anomalias ou valores discrepantes. No exemplo mostrado aqui, vemos a relação entre o número de ligações feitas pelos vendedores versus a quantidade de vendas efetivadas. Ela mostra-nos que existe uma tendência para o maior número de ligações, maior o número de vendas efetivadas. Os gráficos de radar são uma maneira de comparar várias variáveis quantitativas. Isso os torna úteis para ver quais variáveis têm valores semelhantes, ou se existem quaisquer valores discrepantes entre cada variável. Os gráficos de radar também são úteis para ver quais variáveis estão pontuando alto ou baixo em um conjunto de dados, tornando-as ideais para exibir o desempenho. Colocamos nesse exemplo o faturamento de uma empresa, onde cada categoria é um mês do ano. Fizemos de propósito para você perceber que os gráficos podem ser usados de forma errada. Para estes dados, um gráfico de barras ou linhas ficaria muito mais adequado. Um gráfico em cascata mostra um valor total inicial e à medida que os valores são adicionados ou subtraídos, esses valores acumulados geram o resultante seguinte. É útil para entender como um valor inicial é afetado por uma série de valores positivos ou negativos. As colunas são codificadas por cores para que você possa dizer rapidamente positivo a partir de números negativos. As colunas de um valor inicial e final geralmente começam no eixo horizontal, enquanto os valores intermediários são as colunas flutuantes. Um histograma é simplesmente um gráfico de colunas que mostra a frequência de uma série de dados. Em nosso exemplo, vemos as notas de uma prova, onde o histograma está dividido em 5 intervalos.
e podemos observar que a maior frequência de nota está entre 4 e 6. Um gráfico de Pareto contém as colunas classificadas em ordem decrescente e uma linha representando a porcentagem total cumulativa. Os gráficos de Pareto destacam os maiores fatores em um conjunto de dados e são considerados uma das 7 ferramentas básicas de controle de qualidade, pois é fácil ver os problemas ou problemas mais comuns. Os gráficos são uma forma muito poderosa de comunicação e, como todas as ferramentas poderosas, devem ser bem compreendidas e usadas. Embora as versões mais recentes do Excel tentem fornecer sugestões para qual gráfico é o melhor a ser utilizado, suas sugestões nem sempre são confiáveis e você deve sempre considerar os dados que está usando e o contexto por trás deles, antes de decidir qual utilizar. O Excel facilita a criação de um gráfico básico. Selecione seus dados, escolha um tipo de gráfico e pronto. Você pode levar mais alguns segundos extras e selecionar um dos estilos de gráfico sugeridos pelo Excel, e talvez até selecionar um dos layouts de gráfico. Mas se o seu objetivo é criar o gráfico mais eficaz possível, você deve aproveitar as técnicas de personalização adicionais disponíveis no Excel. Personalizar um gráfico envolve alterar sua aparência, bem como possivelmente adicionar novos elementos a ele. Essas alterações podem ser puramente estéticas, como alterar cores, modificar larguras de linha ou adicionar uma sombra, ou bastante substanciais, digamos alterar as escalas do eixo ou adicionar um segundo eixo de valor. Nessa aula, temos uma tabela de dados simples, com duas categorias de dados. Vamos construir um gráfico de colunas e utilizar todas as formas de formatação de gráficos. Vamos abrir a aba Exercício e selecionar nossos dados. Na aba Inserir, selecione o gráfico de colunas 2D. A versão padrão de gráficos de colunas foi colocada em nossa tela. A área do gráfico é toda a área interna ao retângulo do gráfico. Podemos formatá-la clicando com o botão direito e Formatar área do gráfico. Aqui podemos alterar o tipo de borda, o preenchimento, adicionar algum efeito ou modificar o tamanho. Para o layout de dashboard, recomenda-se não exagerar nas cores. O fundo branco é bem visto. A área de plotagem é a área onde está inserido o gráfico. Você pode formatá-la clicando com o botão direito e Formatar área de plotagem. Similarmente à área do gráfico, você também pode aqui alterar o preenchimento e borda e adicionar efeitos. Em alguns casos, você pode querer trabalhar com cores, mas também recomendamos manter o fundo branco, sem bordas. Isso trará leveza para seu dashboard. Geralmente, um gráfico de colunas tem dois eixos, vertical e horizontal. Para formatar qualquer um deles, podemos clicar com o botão direito no eixo e Formatar eixo. No eixo vertical, onde normalmente temos os valores, podemos formatá-lo indicando as limitações mínimas e máximas, as unidades principais e secundárias, alterar a posição do rótulo do eixo e formato do número. No eixo horizontal, normalmente encontramos as categorias de série de dados, como mês, ano, nome do produto, cliente, será o objeto da nossa comparação. Sua formatação se dá da mesma forma que o eixo vertical. Note que em nosso exemplo, as datas estão em formato dd/mm/AAAA, que é um pouco difícil de ler. Uma forma rápida de alterar a descrição da categoria no eixo é alterar diretamente na célula dos valores, nesse caso, o intervalo C7 a C11. Selecione o intervalo e vá em Formatar células. Outra forma é através da formatação do gráfico, em Opções do eixo e Número. Aqui é possível alterar a posição do rótulo do eixo para superior, inferior ou nenhum, indo em Rótulos. As legendas vêm automaticamente na criação de qualquer gráfico, mas, caso você tenha deletado, para adicioná-la novamente, clique no sinal de mais ao lado do gráfico e selecione Legenda. Eu também gosto de usar a aba Design, indo em Adicionar elemento de gráfico. Selecione Legenda e a posição desejada. Não há muito o que formatar na legenda. Geralmente alteramos sua posição ou tamanho.
O título do gráfico é muito importante. Geralmente, ele é responsável por 50% do entendimento das informações, pois, ao vê-lo, já sabemos do que ele se trata. Na maioria dos casos, ele fica na posição superior e sua formatação é limitada. As linhas de grade facilitam o acompanhamento dos valores. Com elas, podemos saber facilmente qual o valor de uma barra apenas por seguir a linha até o valor no eixo. Geralmente, no design de dashboards, excluímos a linha de grade, pois o acabamento visual do gráfico fica melhor sem ela. No sinal de mais em elementos de gráfico, você pode removê-la. As bordas delimitam a área do gráfico e nos ajudam a organizar o dashboard. Através da formatação, podemos selecionar tipos diferentes de linhas para a borda, traços, espessura do traço, cantos arredondados e cores. Existe uma forma de visualizarmos os valores de representação de uma coluna, sem termos que ficar comparando com o valor do eixo vertical. Fazemos isso usando o rótulo de dados. O rótulo mostra o valor de uma coluna, por exemplo. Ao usar rótulos, em alguns casos, podemos considerar a eliminação do eixo vertical. Para adicionar o rótulo de dados, clique com o botão direito em cima de uma coluna do gráfico e selecione Adicionar rótulo de dados. Perceba que, ao eliminar o eixo vertical, não perdemos nenhuma informação e deixamos nosso gráfico mais limpo. Nas opções de formatação, podemos encontrar mais alguns pontos interessantes. Alterar a formatação do número ou alterar a posição do rótulo. Você pode ter acesso a vários modelos de formatação e padrões de gráficos ao usar a aba Design do Excel. Basta clicar em uma das opções para ter a formatação selecionada instantaneamente. Ela é habilitada quando você seleciona um gráfico. Nessa aba, você pode adicionar ou remover diferentes elementos de gráficos, selecionar vários padrões de formatação pré-definidos no layout rápido, alterar esquema de cores do seu gráfico, selecionar um estilo de gráfico pré-definido e entre outras coisas que podemos alterar. Outra parte fundamental do design está na definição das cores. O Excel nos ajuda nessa tarefa, já trazendo vários esquemas de cores, que podem ser acessadas na aba Layout da página, Cores. É interessante notar que, uma vez definidas as cores do seu gráfico, você pode ter um preview de cada esquema de cor, selecionando aquelas que mais se encaixam com a sua necessidade. Uma característica de design legal que você pode considerar em seu gráfico é o aspecto de sombra. Sem chamar muita atenção, ela adiciona charme ao seu trabalho. Na formatação de qualquer coluna do gráfico, vá em Efeitos, Sombras, selecione uma pré-definição, conforme mostrado, e configure sua sombra. O layout do seu gráfico pode acelerar a leitura de dados, e é importante definir corretamente o design do dashboard, bem como formatar corretamente o gráfico. Revisite essa aula sempre que precisar para lembrar os conceitos. Não exagere no uso de informações e dados. Mantenha um layout simples e direto. O minigráfico é um pequeno gráfico exibido em uma célula única. Um minigráfico permite detectar rapidamente tendências ou variações nos dados. Embora os minigráficos pareçam gráficos em miniatura e às vezes podem ocupar o lugar de um gráfico, esse recurso é completamente separado do recurso de gráficos do Excel. Um minigráfico é exibido dentro de uma célula e exibe apenas uma série de dados. Para acessá-lo, você deve ir até a aba Inserir minigráficos. Existem três categorias principais de minigráficos: minigráfico de linhas, minigráfico de colunas, minigráfico de ganhos e perdas. Para inserir um minigráfico em uma célula, você deve ter duas coisas simples: o intervalo de dados e uma célula de destino. Aqui vemos os três tipos de minigráficos aplicados. Eles se referem aos dados aplicados na coluna C a N da sua respectiva linha. Vamos fazer um passo a passo na tabela aqui embaixo. O processo é bem fácil. Sem precisar fazer qualquer seleção,
clique na aba Inserir e selecione o tipo de mini gráfico desejado. Vamos começar pelo gráfico de linhas. Em intervalo de dados, selecione o intervalo C11, N11. Aperte Enter. Em intervalo de locais, selecione O11 e aperte Enter. Viu como é fácil? Vamos continuar e fazer para os próximos dois tipos de minigráficos. O minigráfico também funciona para intervalos em linha vertical, como esse caso aqui. Vamos criar um minigráfico para ele também. Selecione Inserir, minigráfico de perdas e ganhos, intervalo de dados R11 a R14 e local S11. Note que, ao selecionar uma célula que contém um minigráfico, habilita-se a aba Design, que lhe permite adicionar algumas formatações ao minigráfico. O grupo Mostrar realça pontos específicos do minigráfico, como o primeiro ponto, o último, o mais alto e o mais baixo, e adiciona marcadores em um gráfico de linhas. O grupo Estilo lhe permite selecionar cores predefinidas de linhas e barras. Por último, note que, ao adicionar um minigráfico, a altura do eixo vertical é determinada pelo valor de cada série. Ou seja, se em uma série de dados o maior valor for 350, a maior barra terá esse valor. Se você preferir determinar a altura do eixo vertical, você pode ir até a aba Design e selecionar Eixos e em Opções de valor máximo do eixo vertical, selecione o valor personalizado. Os minigráficos são uma opção simples, mas muito eficaz disponível no Excel. Apesar disso, muitos analistas preferem usar gráficos normais no lugar de minigráficos, porque querem ter um controle melhor sobre a formatação. Nessa sessão, buscamos apresentar a você uma visão geral sobre as possibilidades que o gráfico pode lhe proporcionar. Na próxima sessão, vamos chegar a um nível elevado de formatação, a fim de lhe dar a habilidade de criar gráficos profissionais. Um dos objetivos dessa sessão é mostrar para você que gráficos no Excel podem ir muito além do que as opções padrões disponibilizadas, como gráfico de colunas, pizza, linha, etc. Vamos utilizar nessa sessão conceitos vistos na sessão anterior e transformar gráficos simples em soluções fantásticas para a transmissão da informação. Nosso primeiro projeto vai ser construir um gráfico de termômetro como este. Ele tem o formato de um termômetro de mercúrio, com uma escala de 0 a 100%, mas pode ser outra escala customizada por você. Para exemplificar o uso do gráfico, colocamos um botão de rotação que aumenta em 1% o valor indicador a cada clique. Primeiramente, defina uma célula onde ficará o valor do gráfico. Aqui vou usar a célula K8 e já vou atribuir o valor 35%. Vamos inserir agora um gráfico de colunas verticais. Selecione a célula K8, vá em Inserir, Gráfico de colunas. Podemos remover o eixo horizontal e o título. Clique com o botão direito no gráfico e vá em Formatar série de dados. Em Opções de série, defina 0% para a largura do espaçamento. Aqui, em Propriedades, selecione Não mover ou dimensionar com a célula. Vá agora em Eixo vertical, Opções de eixo e defina o valor mínimo para 0 e o máximo para 1, que é 100%. Aproveite e coloque a cor vermelha para a fonte. Selecione Opções de linha de grade, linha de preenchimento e defina linha sólida, cor branca. Em área do gráfico, Preenchimento, selecione Preenchimento sólido, cor preta. Selecione Série 1, Preenchimento gradiente e selecione uma cor laranja e outra vermelha, para dar um aspecto de aquecimento. Em Desenvolvedor, na caixa Controle, selecione Inserir botão de rotação
Com o botão direito, clique no botão e formatar controle. Na aba Controle, preencha com os dados: valor atual, 0, valor mínimo, 0, valor máximo, 100, alteração incremental, 1. Em vínculo da célula, selecione a célula K7, logo acima do valor percentual. Como definimos o valor 35% apenas para gerar o gráfico de colunas, vamos agora colocar a fórmula igual K7 dividido por 100 no lugar. Perceba que agora, ao usar o botão de rotação, atualizamos o gráfico a cada clique. Vamos adicionar agora o formato de termômetro. Em Inserir, Ilustrações, Formas, Elipse. Defina a cor vermelha e na janela de formatação, em Preenchimento, em Linha Sólida, defina a cor vermelha. Com a forma selecionada, na barra de fórmulas, coloque igual K8. Insira uma elipse branca pequena para dar o efeito de brilho. Para poder mover o conjunto facilmente, selecione todos os objetos segurando a tecla Shift e clique com o botão direito em Agrupar. Os gráficos padrões disponíveis no Excel já nos ajudam muito na visualização dos dados, mas mesmo assim, com um pouco de criatividade e técnicas de formatação, podemos fazer infinitos gráficos. Na próxima aula, vamos trabalhar em um novo projeto, fazendo um gráfico sensacional de velocímetro. Mais uma forma de usar a criatividade aliada a conhecimentos de Excel é o gráfico em formato de velocímetro. Nele, geralmente, temos índices qualitativos, como ruim, regular, bom, ótimo, e um ponteiro que indica a performance atual. Para fazê-lo, precisamos definir, em princípio, a escala. Vamos usar ruim, de 0 a 30 pontos, regular, de 31 a 69 e bom, acima de 70 pontos. Em nosso exemplo, existe um quarto elemento chamado diferença. Esse elemento serve para equilibrar o gráfico no intuito de tornar o velocímetro sempre um semicírculo. Essa célula é definida pela soma de todos os fatores mencionados anteriormente. Vamos começar nosso passo a passo. Vamos copiar e colar essa tabela para aproveitar a formatação e vamos deletar os valores. Vamos usar uma escala diferente do nosso exemplo: 5 para ruim, 6 a 10 para regular e de 10 a 15 para bom. Vamos preencher a nossa tabela com o intervalo de cada critério. Ruim, 0 a 5 pontos. Regular, 5 a 10 pontos. E bom, de 10 a 15 pontos. Para a diferença, vamos colocar a fórmula igual soma N6 a N8. Vamos selecionar os fatores e criar um gráfico de rosca. Por padrão, o gráfico vem com o ângulo da primeira fatia em 0 graus. E para colocar em formato de velocímetro, nós teremos que girar o gráfico em 270 graus. Podemos aproveitar essa página para alterar o tamanho do orifício da rosca para 50%. Em linha de preenchimento, podemos retirar as bordas. Agora que a parte maior, a diferença, foi para a parte de baixo do gráfico, podemos deixá-la sem preenchimento. Vamos alterar as cores para as nossas três categorias: vermelho para ruim, amarelo para regular e verde para bom. Não vamos usar as legendas, então podemos deletá-las. Precisamos adicionar o ponteiro do velocímetro. Para isso, precisamos preencher os três valores: agulha, espessura e ponteiro. A agulha é o valor da posição atual do ponteiro. Vamos deixar o número 10 só por exemplo.
A espessura pode ser 0,5. O ponteiro é calculado pela fórmula igual diferença vezes 2, menos agulha mais 1. Em nosso exemplo, igual N9 vezes 2, menos N11 mais 1. Clique com o botão direito no gráfico e selecionar dados. Adicionar, em nome, coloque ponteiro e coloque os valores do ponteiro. Com o botão direito, vá em Alterar tipo de gráfico. Para o ponteiro, selecione Gráfico de pizza e selecione o eixo secundário. Neste novo gráfico de pizza, também precisamos girar em 270 graus. E para finalizar, os dois valores maiores do gráfico devem ficar sem preenchimento. O ponteiro podemos deixar com uma cor mais escura, como o preto. Podemos ajustar o título do gráfico e agora definir a mensagem conforme a pontuação, através de uma forma que vai mostrar o valor da célula conceito. A fórmula é igual C N11 menor ou igual a N6, ponto e vírgula ruim, ponto e vírgula se N11 menor ou igual a N7 mais 6, ponto e vírgula regular, ponto e vírgula bom e aspas duplas e N11. Clicamos na forma e na barra de fórmulas definimos o seu valor e ajustamos a formatação. Adicionaremos um rótulo de dados ao ponteiro e nele definiremos o valor do mesmo. E dessa forma, criamos mais uma magnífica forma de gráfico. Na próxima aula, aprenderemos a criar gráficos usando imagens externas, com ainda mais criatividade e poder de exibição. Nesta aula, veremos como imagens podem nos ajudar a fazer gráficos extremamente impactantes. O uso de imagens consiste em usar a transparência da imagem para mostrar a evolução de um gráfico, como nesse caso na taxa de empregados homens ou mulheres. O gráfico pode ser um gráfico de colunas ou barras, que fica por trás da imagem, escondido. Dessa forma, temos a impressão que o gráfico é a imagem. Essa aula mostrará a você principalmente duas coisas: como montar o conjunto gráfico mais imagem e como criar imagens transparentes de forma super fácil. Na aba Exercício, vamos criar nosso primeiro gráfico, que será o percentual de homens e mulheres em uma organização. Selecione os dados e crie um gráfico de colunas. Ajuste as cores, ajuste a escala para 100%, ajuste a largura do gráfico para adequar a largura da imagem, deixe 5%. Remova os eixos e as linhas de grade. Clique com o botão direito no gráfico e selecione Enviar para trás, para colocar o gráfico atrás da imagem. E faça os ajustes finais para ajustar a largura e a altura do gráfico. Uma dica aqui é deixar o número 1% e 99% para ter uma orientação da altura. Insira uma forma de retângulo para colocarmos os rótulos de valores nos gráficos. Retire o preenchimento e as bordas. Por último, agrupe os elementos para poder movê-los livremente. Com a tecla Shift pressionada, selecione o gráfico ao fundo, a imagem e os rótulos. Clique com o botão direito e selecione Agrupar.
Os demais gráficos funcionam de forma similar: gráfico formatado ao fundo, imagem transparente à frente e rótulos. Teste seu aprendizado nesses dois elementos, gráfico de bateria e termômetro. Como prometido anteriormente, a segunda parte dessa aula vai ensinar como criar imagens transparentes para criar gráficos incríveis e personalizados. Basicamente, vamos procurar uma imagem de nosso interesse e tornar o seu interior transparente para possibilitar a exibição do gráfico. Se você não tem um software de edição de imagem para torná-la transparente, fique tranquilo. Vou te mostrar uma ferramenta gratuita online para fazer isso de forma super fácil. Vamos no Google Imagens e procurar uma imagem para teste. Que tal criarmos um gráfico em formato de osso? Vou procurar por osso preto e branco. Veja que a primeira imagem é excelente. Vamos salvá-la em nosso computador. Agora, vamos acessar o site www.online-image-editor.com para criarmos a transparência. Já na página inicial, selecione o arquivo no local onde você salvou previamente e clique em Enviar. Na aba Wizards, selecione o diamante azul, Transparência e clique na parte interna do osso. Perceba que isso apenas será possível se o contorno for totalmente preenchido. Caso sua imagem não tenha uma linha contínua, não conseguiremos o efeito de transparência. Clique em Salvar, escolher Local. Com o arquivo salvo, vá para o Excel e insira a imagem transparente. Clique em Inserir, Ilustrações, Imagens. E pronto, você tem uma imagem transparente para criar o seu gráfico totalmente personalizado. Como você pode ver, essa técnica é muito simples, mas que lhe coloca à frente de 95% dos profissionais de mercado. Use gráficos personalizados com moderação, pois ter um dashboard com muitas figuras abstratas pode gerar uma confusão visual. Lembre-se que os gestores estão acostumados com gráficos de colunas, barras, pizzas e linhas. Use o gráfico da imagem para dar um toque pessoal, interessante e até mesmo divertido ao seu dashboard. A caixa de combinação é um objeto que permite a seleção de um item de uma lista de itens. Nessa aula, vamos utilizar a função da caixa de combinação para selecionarmos dados de uma tabela de dados principal, de forma a termos uma atualização dinâmica do gráfico conforme nossa seleção. Bom, vamos começar. O primeiro passo é identificar qual será a nossa tabela de dados principal. Em nosso exemplo, temos uma tabela com a venda anual de 4 modelos de veículos. Vamos criar logo acima uma tabela secundária que exibirá apenas os dados da nossa seleção. Ela terá todos os anos e apenas uma linha de dados. Vá em Desenvolvedor, Inserir, Caixa de combinação. Clique com o botão direito e Formatar controle. Em intervalo de entrada, selecione a lista de veículos C18 a C21. Em vínculo da célula, selecione B15. Nossa lista tem 4 opções de seleção. O vínculo é um número que indica a posição da nossa seleção na lista de opções. Número 1 para veículo A, 2 para o B, 3 para o C e 4 para o D. Como podemos ver aqui, ele altera o número à medida que selecionamos. O vínculo será fundamental em nossa tabela secundária. Na célula C15, vamos adicionar a fórmula igual índice C18 a C21, ponto e vírgula, B15, ponto e vírgula, 0. A função índice retorna o valor em um intervalo, conforme nossos parâmetros. No caso, no intervalo C18 a C21, temos 4 opções. Selecionar a linha definida em B15. Para os valores de cada seleção, vamos utilizar a função proc(h) em D15, ano 2009. Vamos colocar a fórmula igual proc(h) D14, ponto e vírgula, D17, M21, ponto e vírgula, B15 mais 1, ponto e vírgula, 0. Ou seja, procure horizontalmente o ano 2009. Quando achar, insira a linha 3 desse ano.
O intervalo D17, M21 e a célula B15 devem ser travados com F4, para evitar o deslocamento de colunas ao copiar e colar. Agora, já temos nossa tabela de dados, que se altera automaticamente conforme nossa seleção. Precisamos criar o gráfico. Selecione o intervalo e vá em Inserir gráfico. Aqui, selecionamos o gráfico de área apenas como exemplo. Você pode usar o gráfico que desejar. Uma ideia que costumo aplicar em empresas que dou consultoria é utilizar essa mesma técnica para comparação, onde temos duas caixas de combinação comparando dois fatores. Para isso, precisamos adicionar uma nova linha na nossa tabela secundária e ver a comparação de duas séries de dados. Na próxima aula, vamos ver em detalhes o uso da caixa de seleção para fazermos seleções personalizadas e dinâmicas. O uso de caixas de seleção em suas planilhas pode tornar a visualização de gráficos mais dinâmica e customizada. Através das caixas de seleção, nós criaremos um mecanismo de acionamento onde escolheremos o que deve ser exibido ou não. A caixa de seleção nada mais é do que uma caixa que pode estar em dois estados, verdadeiro quando acionada ou falso quando desacionada. Em nossa aplicação nesta aula, utilizaremos essa característica aliada à função C para exibir dados de uma tabela principal e assim jogá-las em um gráfico. O primeiro passo, vamos copiar a tabela principal e colá-la logo acima, que chamaremos de tabela de exibição. Apagaremos todos os valores com exceção dos títulos. Vamos inserir agora 4 caixas de seleção. Podemos adicionar a primeira e as demais podemos fazer através de um Ctrl+C, Ctrl+V. Estas caixas vão indicar quais veículos devem ter seus dados exibidos no gráfico. Então, para cada caixa vamos dar o nome do veículo. Precisamos agora vincular o estado da caixa de seleção a uma célula. Com o botão direito, clicamos na caixa de seleção, formatar controle e para o veículo A, colocaremos o vínculo B9 e assim por diante. Aos demais B10, B11 e B12. Perceba que, ao clicarmos agora na caixa de seleção, ela exibirá o seu status nas células vinculadas. Isso servirá para nosso próximo passo. Na célula D9, veículo A, ano 2009, insira a fórmula igual C B9 igual verdadeiro, ponto e vírgula, D18, ponto e vírgula 0. Copie e cole essa fórmula para as células abaixo da mesma coluna. Veja aqui como travamos a fórmula na célula B9 com o uso do símbolo de dinheiro. Precisamos aqui alterar manualmente para a respectiva célula da mesma linha, 10, 11 e 12. E assim, copiar as 4 linhas para toda a planilha de exibição. Agora, com o intervalo de dados selecionado, clique em Inserir gráfico de área empilhada. Assim, finalizamos nossa aplicação. Procure utilizar as caixas de seleção quando forem necessárias comparações entre várias séries de dados. Ao invés de ter vários gráficos comparativos, você pode ter apenas um, e com poucos cliques você pode alterar os cenários e exibir ao usuário informações rápidas e precisas. Olá, seja bem-vindo a mais esse vídeo.
O objetivo dessa aula é mostrar como construir esse painel e mostrar como que eu deixo os gráficos em perspectiva, como se eu tivesse rotacionado a câmera. Bom, para começar, eu já tenho aqui as tabelas pré-definidas, os gráficos já estão construídos e formatados. Para selecionar as cores aqui, eu usei o gerador de cores, o colors.co, e selecionei esse template aqui de cores, esse esquema que ele me recomendou. Dito isso, vamos construir o nosso painel. Bom, primeiramente, para que os gráficos fiquem rotacionados daquela forma, o Excel deve entender eles como imagens. Para fazer isso, eu devo usar essa função câmera do Excel. Caso o seu Excel não tenha ela habilitada, vamos achar ela aqui em opções, barra de ferramentas. Aqui eu boto aqui em todos os comandos, ele vai carregar aqui uma lista. Vamos procurar lá em câmera. Câmera. Então você pode adicionar ao seu menu, a algum menu aí da sua tela, para que ele esteja disponível para você. Feito isso, então nós vamos clicar aqui, selecionar, primeiramente o intervalo. Eu tenho que selecionar o contorno das células daquilo que eu quero mostrar. Então selecionei aqui todo o contorno das células, onde o meu gráfico já está dentro dessas células, Eu já coloquei a largura das células do gráfico para que eles fiquem na mesma largura, e aqui na altura também. Seleciono, clico aqui na câmera, e agora ele quer que eu clique aonde eu quero colocar essa imagem. Então vou colocar aqui. Pronto. Então agora eu tenho aqui uma imagem daquele gráfico. Não é o gráfico propriamente dito, é a imagem. Só que é uma imagem que ela atualiza em tempo real. Por exemplo, se eu vier aqui e colocar aqui 49.000, vamos ver aqui no painel, ele também atualizou. Então não é uma imagem fixa, uma imagem que você não pode mexer mais. É como se fosse uma câmera realmente. Eu estou enxergando tudo que está lá na outra aba. Vamos fazer o mesmo para o outro gráfico. Esse aqui, vamos selecionar todos o intervalo. Ok. Também já está com a largura já definida. Clico em câmera, venho aqui e pronto. Já tenho meus dois gráficos aqui. Agora, no próximo passo, a gente vai rotacionar eles. Para fazer isso, nós vamos selecionar a imagem, formato de imagem, e eu já vou selecionar esse formato que já está aqui de perspectiva. Eu clico nele, a imagem já ficou um pouco com a câmera distorcida, vou em formatar imagem. Para a figura da esquerda, o meu estilo aqui eu coloquei com esses ângulos, mas você fica à vontade para colocar o que você ficar mais legal para a sua aplicação. Ok. Para a figura da direita é a mesma situação, seleciono aqui o template em perspectiva, mas com ângulos diferentes agora, 20, 10 graus no Y, 350 e perspectiva novamente 100. Ok, então eles já estão aqui, já direcionados, no sentido aqui de estão rotacionados, mas um está de frente para o outro, está num formato bacana. Ele já trouxe aqui também o efeito de espelho, de reflexo. Eu posso alterar isso se eu quiser aqui em efeitos da imagem, reflexo. Eu posso alterar o tamanho do reflexo aqui se eu quiser colocar um pouco maior. Bom, para ficar bacana aqui também, agora está faltando nós colocarmos o nosso fundo aqui. O fundo vai ser simples, nós vamos inserir uma forma retangular. Mas é claro que isso é no meu template aqui, no meu formato. Você fica livre para fazer o que fica melhor para o seu negócio. Clico no botão direito, enviar para trás. Ok. É legal deixar assim ele pela metade do gráfico, porque cria aquele efeito de profundidade, que tem algo atrás do gráfico. Bom, vou tirar também as linhas de grade aqui, que nessa altura do campeonato não estão ajudando. Ok. Vamos colocar aqui o texto, o título do gráfico, uma caixa de texto. Resultado
resultados 2021. Vendas. Ok, isso aqui vamos colocar uma fonte bem grande, que é um título. Bom também que o indicador tenha... puxou o fundo aqui, né? Vamos tirar aqui o contorno e o fundo. Sem preenchimento. Sem contorno. Ok. Vamos colocar aqui a data. Ok. Aqui um pouco menor. Ok. No meu esquema de cores, é bom que a cor, né, que a gente usa esteja dentro do mesmo esquema, né, para não ficar aquela salada, aquele carnaval. Aqui estão algumas cores que fazem parte do mesmo template, do mesmo esquema. Podia usar essa, mas é muito forte, né? Acho muito forte. Vou continuar com azul aqui. Ok. Os textos também com uma fonte do mesmo esquema. Eu também usei a fonte Bandschrift Light, essa mesmo. Ok. Bom, o que precisamos fazer agora é dar uma ampliada aqui. Ok. Bom, eu coloquei aqui uma aba, eu vou deixar esse arquivo disponível para download. Eu coloquei aqui uma aba, alguns ícones, que você também pode estar usando no seu painel, para dar um efeito, um diferencial, né? Bom, e basicamente é isso, finalizamos o gráfico. É uma forma de você diferenciar o conteúdo a ser apresentado, porque já está muito batido aqueles gráficos simples em 2Ds, aquelas coisas que todo mundo faz. Isso aqui é uma opção para você fazer uma coisa diferenciada e uma coisa que quando qualquer pessoa olha, ela cresce o olho, ela chama atenção, algo diferente, né? Algo fora do comum. Então ela vai prestar mais atenção no que você tem a apresentar. Bom, agradeço a sua participação até aqui. Muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço. Olá! Nesse vídeo nós vamos aprender como criar esse gráfico que apresenta a variação numérica de um desempenho em cima de uma linha de referência. Nesse exemplo nós temos aqui a produção de um determinado produto nos dias de T1 até T12, as quantidades planejadas pelo PCP e temos aqui a quantidade produzida. E no gráfico nós vamos perceber se a produção ela foi maior ou menor do que foi o esperado. Isso tudo plotado aqui no gráfico. Bom, para começar nós temos aqui as informações básicas, que é o que foi planejado pelo PCP e o que foi produzido efetivamente. Para fazer esse gráfico nós vamos usar uma mescla de gráfico de área empilhada e gráficos de linha. Nós vamos colocar aqui a base, que vai ser uma repetição do que foi planejado. E agora nós vamos colocar aqui uma linha com a diferença, ou seja, a diferença entre o que foi produzido menos o que estava planejado. Vamos selecionar todos os dados, vamos em Inserir, Gráficos. Vamos aqui em Mais Gráficos de Colunas. Aqui nessa janela que abriu, vamos aqui embaixo em Combinação. Vamos informar aqui que a PCP é um gráfico de linha, produzido é um gráfico de linha, porém a base é um gráfico de área empilhada e a diferença é um gráfico de área empilhada.
Perceba que aqui a gente já tem um vislumbre de como que vai ser o nosso gráfico de intersecção das duas áreas. Essa parte de baixo do gráfico de base, a gente vai colocar ele sem preenchimento, ou seja, é transparente. E aqui agora, nós ficamos com o nosso gráfico. Podemos editá-lo. Aqui. E aqui, rapidamente, conseguimos visualizar o gráfico da diferença. Temos aqui na linha azul os valores que foram planejados pelo PCP na produção. E esse preenchimento laranja é a diferença entre o nosso referencial. Se está para baixo é negativo, se está para cima é positivo. E aqui você pode ler rapidamente que se a área pintada está acima do planejado, então você produziu a mais. Se está para baixo, você produziu a menos. Muito fácil, não é?